Acompanham a TV Esporte Mais. Começa agora mais uma edição do programa É Puro Marketing. Aqui nesse espaço nós falamos sobre os bastidores do esporte, o que acontece fora dos campos e das quadras. O meu convidado hoje é o Guilherme Prado, profissional de comunicação que é um dos criadores do CrossFoot e foi até fevereiro desse ano responsável por toda a área de comunicação do Corinthians. Guilherme, boa noite, seja bem-vindo ao programa. Boa noite, Giovanni. Boa noite aos amigos de casa. É um prazer estar aqui contigo, pelo respeito que eu tenho por você e pela casa também. Muito legal. O Guilherme foi meu companheiro de MBA também, né? A gente tá se cruzando aí há um bom tempo já. E conta pra gente um pouquinho, Gui, como que nasceu essa ideia do CrossFoot, né? A gente sabe que o CrossFit fez muito sucesso aqui no Brasil recentemente. E como foi que você partiu para esse projeto do CrossFoot? Isso é uma história engraçadíssima. Eu tenho um time de pelada que ele joga todo sábado. E a gente joga nesse time há 17 anos. Então, quando a gente jogava com 17 anos, nosso time era assim, muito bom, todo mundo era rápido, etc. Eu até comentei isso com você outro dia numa conversa privada. Mas a gente já com 30 e tantos, a gente tava com dificuldade de enfrentar os times que vinham jogar contra a gente, que a gente recebe um time adversário para jogar todo sábado. E um dia a gente tomou uma goleada e começou aquela conversa no WhatsApp. Pô, não dá, a gente tá passando vergonha, pô, sair de casa para não conseguir correr atrás. E um dos nossos amigos é professor de educação física, formado na Unicamp, ele falou, gente, vocês precisam fazer mais alguma coisa, só jogar de sábado não dá. Vamos fazer assim, eu dou um treino para vocês, 6h30 da manhã antes de eu ir para o trabalho. Ah, mas vamos fazer no parque. E ele começou a fazer. Quando ele fez aquilo, tem um irmão que é economista, eu falei, Gu, tem um produto aí, cara. Monta aí que tem um produto. Porque você conseguir levar a gente para fazer atividade física numa atividade que seja mais lúdica, é muito ligado àquilo que você vê, porque o nosso treino, basicamente, é o treino que o jogador de futebol faz. Com bastante funcional, mas hoje em dia no futebol também se faz muito funcional, muito. Então, às vezes a gente até compara, a gente brinca, os vídeos do outro dia a gente pegou o Michel Bastos treinando, era igualzinho o treino que a gente tinha dado no dia. Então, ele caiu muito no gosto. É como um treino de futebol para quem não é um jogador profissional. Isso aí. O conceito é mais ou menos esse. A gente tem até um vídeo depois para mostrar sobre isso. Aí, ó, estamos vendo esse professor do Esse é o nosso professor, isso. Então, eu vi algumas fotos do trabalho, eu vi algumas matérias já falando desse projeto. Tem muita mulher participando. Cara, essa foi a maior surpresa. Isso foi a maior surpresa. Que quando a gente fez, a gente pensou que o nosso público-alvo seria masculino. Mas aí a gente também descobriu uma coisa, né, Giovanni? Homem não quer se cuidar. Ele não tem essa preocupação com a saúde, com o bem-estar, com a aparência física, tanto quanto tem a mulher. Diferentemente da mulher. E caiu muito no gosto, porque o treino é muito legal. Você repara que é um treino que ele é lúdico, ele é divertido, ele é em grupo, ele é em ar livre. Então, caiu muito no gosto das mulheres. Hoje, nossa proporção é mais ou menos 80% dos nossos 300 alunos são mulheres. E onde dá para fazer o CrossFoot hoje? Quem está vendo a gente agora e está interessado em fazer, o que precisa... Para começar, precisa ter o corpo, né? Não, a gente tem uma turma da terceira idade. Ela até comemorou ontem um ano de CrossFoot com a gente. Uma das nossas principais alunas, ela tem 64 anos. A gente está vendo aí cinto de tração, que é bem comum no futebol. É bem comum, né? Todos os movimentos são. Todos os movimentos são bem comuns. Óbvio, a gente trabalha um pouco mais a questão braço, porque a gente trabalha o corpo inteiro, mas é um treino de futebol. Então, o que precisa? Se não fizer nos lugares onde a gente já tem turma, é que se monte uma turma. Se você tiver 5 alunos e entrar em contato com a gente consegue dar esse treino, porque ele é super móvel, em qualquer local E você público. tem a metodologia e você pode passar e aplicar em vários lugares onde alguém está interessado. Exatamente. A gente ainda está... A gente recebeu muita proposta de expansão, mas a gente ainda não tem segurança em entregar isso para outras pessoas. A gente está montando uma forma de capacitação à distância. E a gente tem no Parque do Ipiranga, a gente tem no Parque Serete, a gente tem no Parque do Ibirapuera, a gente tem no Parque Chico Mendes em São Caetano, a gente tem no Parque Bosque Maia em Guarulhos, no Parque Fracalãs em Guarulhos e no Parque da Juventude ali no antigo Carandiru. E você falou 300 alunos hoje. Dá uma variada, mas entre 290 e 310. Muito legal. Além do CrossFoot, o Guilherme, que é um profissional de comunicação super respeitado já aqui no Brasil, em São Paulo, ficou
7 anos na comunicação 7 anos do no Corinthians. Ele trabalha com gestão de imagem de alguns atletas profissionais, como o Pedro Scooby, a Maia Gabeira, o Pedro Barros, que é um skatista, né? Nós temos um vídeo da Maia Gabeira voltando a surfar em Teahupo, logo depois de um acidente que ela sofreu lá. Vamos acompanhar o vídeo e depois a gente fala um pouquinho de como é trabalhar com a imagem desses atletas, que hoje são esses que a gente citou aqui, são atletas de nicho, né? Eles não estão no mainstream, não são veículos de massa. Acho que por um lado é mais fácil, por outro é um pouco mais difícil. A gente fala sobre isso daqui a pouco. Vamos ver o vídeo da Maia. É sempre difícil você entrar no avião, comprar uma passagem, sair de casa, né, onde você está confortável, onde você está seguro, e se jogar numa aventura imprevisível e com muitas variáveis, e com muita história. Tive muito pesadelo e flash na época que aconteceu aquele episódio. Eu tomei 5 ondas na cabeça no lugar mais raso da bancada devido a uma coisa que realmente nem foi a onda que eu peguei. Simplesmente estava no lugar errado na hora errada. E ela tentou sair da onda na primeira situação, só que tinha muita gente na frente, ela surfou a onda até o final, depois do lugar onde todo mundo fica sentado no canal, aquele crowd, né? Ela era sugada e arremessada no riff. Sugada e arremessada no riff. Eu não consegui resgatar, o Burley também não, e o Poto pegou ela desmaiada já. Então você vê ela apagada assim no sled, aquela situação toda. O surf de onda grande, ele não tem espaço para isso. Ou você tá ali de corpo e alma, com tudo que você tem, preparado para qualquer coisa e a fim de correr qualquer risco, ou o meio do caminho ele é perigoso. Logo depois do acidente, o que mais me ajudou foi o início de treino de apneia. Mas nos últimos anos eu tenho feito muito México, que é um lugar de ondas tubulares, que me ajuda muito na técnica aqui para Teahupo. O legal uma das coisas legais desses vídeos de surf é que as imagens são sempre fantásticas, né? A produção E como é trabalhar com esses atletas que são atletas de nicho, né? Cada um tem uma realidade diferente, muito diferente. A Maia é um fenômeno, a Maia é um expoente muito grande do segmento dela. Ela tem uma história incrível, ela
tem toda uma trajetória familiar incrível, ela é uma esportista de altíssimo nível. Então ela tem muito espaço, ela tem muito interesse de mídia, ela tem muita coisa e a gente cria mais ou menos um cinturão de proteção dela para que ela tenha condição de treinar, condição de fazer as coisas dela e que consiga atender profissionalmente aquilo que a sustenta. Porque a Maia, por exemplo, pouca gente sabe, mas não tem competição. A Maia não ganha, não recebe para fazer isso. Isso, o esporte que a Maia faz, a leva a ter alguma popularidade e com isso ela vende patrocínio e vive desse patrocínio. Então, profissionalmente, ela vive dos patrocínios que tem. Sim. Então, ela depende dessa exposição. Ela depende da exposição e ela depende do patrocínio, de atender o patrocinador. Atender o patrocinador não é só dar uma entrevista com um boné, você sabe muito bem disso. Ela tem que ter diário, ela tem que ter relacionamento. Então, esse é um trabalho importante que você precisa atender muito bem a sua marca nas necessidades dela para que ela tenha interesse em continuar com você. Mas são realidades completamente diferentes. Agora a gente está trabalhando, por exemplo, com a Luísa Almeida, que foi 5 vezes a melhor amazona do Brasil. Ela tem 23 anos, tem 2 Olimpíadas, foi para a primeira com 16. Também é um outro fenômeno, mas o hipismo é bem mais segmentado do que o surf. Ainda mais agora com o Medina, o surf está... O surf, o Brazilian Storm está... Nossa Senhora! Então são realidades completamente diferentes. O Scooby é um cara talentosíssimo, um cara que tem um brilho incrível, um carisma incrível. É um cara que tem muita mídia em cima dele também. Então são realidades completamente diferentes. O Pedro é pentacampeão mundial. Então cada um tem uma realidade. Dificilmente algum deles vai ser um fenômeno popular no Brasil. Dificilmente, não é impossível. Mas dificilmente um deles vai ser um fenômeno popular no Brasil. Mas todos eles, dentro da área deles, entenderam que é preciso você ter uma dose importante de profissionalismo. A gente até falou na nossa primeira reunião com o Scooby, a gente falou, Scooby, você chegou num ponto da sua carreira que você não pode mais ser pessoa física. Não dá para você sentar com uma marca e negociar, mais cuidar do seu filho, mais ir treinar. Não cabe no dia. Então, ele sentiu a necessidade de profissionalizar a vida esportiva dele para ele conseguir crescer, porque você não consegue. Você acaba perdendo 3 horas de reunião. E vocês fazem todo esse gestão de contatos com patrocinador. Com patrocinador, com tudo mídia, isso que com vocês que fazem. Com tudo. Desses atletas todos. E, de fato, quando o atleta chega num estágio, Giovanni, ele acaba... Cara, imagina, a Luísa treina 2 horas por dia. Ela treina de manhã, treino físico e depois treina com cavalo. Ela faz faculdade e ela trabalha. Cara, em que hora ela... Em qual momento do dia ela vai conseguir atender o patrocinador, fazer divulgação dela? É a mesma coisa o Scooby. Scooby, ele é casado, ele tem um filho, a esposa dele está grávida de 2 filhos. Ele é um cara super presente. Ele treina todo santo dia, tem que cuidar da forma física e ele tem tipo 6 patrocinadores. Então, o Scooby é um caso que até dá para a gente entrar em outro ponto dessa atividade. Ele hoje... é lógico que ele é um atleta, que todo mundo o reconhece como um atleta, mas hoje ele também é o marido da Luana. É o marido da Luana Piovani, que é um fenômeno em redes sociais. Especialmente em redes sociais. Não, calma aí. Sim. Ela é um fenômeno, ela é uma das personalidades. Você pode ter todas as restrições do mundo, mas ela é uma personalidade marcante e extremamente conhecida no Brasil inteiro. E ela é uma coisa que na Red Bull a gente falava muito. Ela é polarizadora. É difícil você ficar indiferente. Não passa ou você é apaixonado, você odeia. E o Scooby tem também esse lado de aparecer em locais de celebridade, por estar ao lado dela e tal. E eu acompanho rede social, esse tipo de coisa, e ele tem a parte da postagem que é da PJ e a pessoa física. E vocês entram de alguma forma nesse sentido, ou só orientam, ou ele já sabe o que ele deve e não deve colocar em rede social, por exemplo? Cara, assim, a gente não tem nenhuma restrição com ele. Ele é um cara... O Scooby é um cara... Ele tem um carisma, cara. Ele é um cara, assim, você encontra o Scooby, você sai de lá assim, e fala, pô, encontrei um cara diferente. Ele é um cara que tem um carisma incrível, ele tem uma energia incrível. E ele é esse cara... O Scooby é esse cara que você vê na rede social. Acho que esse é o grande barato dele. Ele é o cara que tem entrada com todo mundo, que conhece todo mundo gosta, que se relaciona com os caras as maiores celebridades do Brasil, com os caras mais simples do Brasil, igual, do mesmo jeito, e que dá um retorno absurdo por tudo isso, cara. O Scooby assim, se a gente fosse apostar, é que ele não tem competição.
Mas o Scooby tem tudo para ser o principal nome do surf brasileiro por tudo que ele tem. Ele tem essa questão importante, ele tem a questão importante de que ele é muito próximo dos filhos, ele tem a questão dos amigos, ele tem uma competência profissional incrível. O Scooby é marido da Luana, mas nos 3 maiores mares da história, ele estava lá. E estava, e surfou, e foi. E se você for perguntar para o Medina, para o Mineirinho, para o Felipinho, para todo mundo, eles têm uma referência do Scooby muito positiva. Muito positiva. Cara, o Scooby entra em onda que ninguém entra, cara. E ele está lá, ele faz, ele é extremamente competente. E ele tem muita coisa. Eu brinco muito quando eu falo com todo mundo que eu trabalho, é o seguinte: cara, o Beckham é espetacular, ele é maravilhoso, mas ele tem muita coisa, cara. Ele não entregava só ele jogando bola. Se fosse só o Beckham jogando bola, era um jogador nota 7. Se fosse só o Beckham bonito, ele era nota 8,5, 9. Mas ele tem a esposa, ele tem a elegância, ele tem a participação da família, que é muito parecido com o Tom Brady, marido da Gisele. Sim. Pô, ele é tão bom quanto os Mannings, ou menos bom. A gente vai discutir isso. Mas ele tem um pacote completo. Atributos, ele tem um pacote completo. Ele vai falar contigo, ele vai falar com a sua esposa, ele vai falar com todo mundo. Só para dar um gostinho para quem está acompanhando do que vai vir no segundo bloco, dá para fazer algum tipo de comparação entre o Scooby e um cara que você conheceu muito bem no Corinthians, chamado Ronaldo Fenômeno? Só para dar um gostinho. Eu acho que o carisma dos dois é muito parecido. E falei isso quando eu saí da primeira reunião com ele. Eu acho que eles têm um carisma muito parecido. Legal. O Guilherme hoje está em outro projeto, que é um projeto curioso e, para mim, é um projeto bacana, que ele montou em parceria com o Wallace, que é o capitão do Flamengo hoje, passou pelo Corinthians também, que é um cara que tem um perfil um pouco diferente, né, dos jogadores. E o projeto é um site, é o Wallace Leu, e nesse site o Wallace comenta todos os livros que ele já leu na vida toda. E assim, é engraçado, a gente tá vendo aí, tem livro de todo tipo para todo tipo de gosto, né? Impressionante. Isso nasceu quando você, na tua convivência com ele no Corinthians, você percebeu que, opa, esse cara é diferente? Não, assim? Então, esse que é o grande negócio. Volta ao que eu estava falando agora do Scooby. Eu fiz muito isso com o Paulo André no tempo que a gente trabalhou junto. Eu tenho muito orgulho do que o Paulo André se tornou. Acho o Paulo André um jogador bom, muito bom, mas ele é o mesmo caso do Beckham. É um cara que se fosse só jogador seria muito menos importante do que ele é. E a gente junto desenvolveu... Eu não desenvolvi qualidades do Paulo André. O Paulo André tinha qualidades que a gente foi conversando, foi descobrindo e que a gente foi divulgando. E isso acrescenta valor. Ele é hoje um jogador mais reconhecido por tudo que ele tem. E o Wallace tem essa característica, cara. O Wallace é uma figura fantástica, um cara que tem uma história de vida incrível, incrível. O Alexandre Losetti fez uma matéria com o Wallace quando o Corinthians foi pro Mundial, que o Losetti diz que é uma das melhores matérias que ele já fez, porque ele tem uma história incrível. E ele também tem esse lado. Giovanni, é raro você pegar um cara na sociedade, em qualquer segmento, que tenha lido o que o Wallace leu. E ele tinha esse valor, ele tinha esse atributo, e ele não comunicava esse atributo de forma programática. Quando um dia eu estava... É uma criação totalmente minha. Eu estava sozinho um dia e falei, cara, eu vou fazer isso. Eu liguei para um amigo meu, pedi para ele desenhar o site, deixar mais ou menos pronto, e só mostrei para o Wallace quando estava pronto. Falei, eu vou fazer isso aqui. Ele falou, pode fazer. Porque, na verdade, é um valor que ele tem, é uma característica importante para ele como figura pública. É importante que o Flamengo tem 30 jogadores. O Brasil tem 1.000 jogadores na Série A. Pô, quais desses jogadores leem? O Wallace lê. Então ele já é diferente disso tudo. Você entrega um valor para ele quando faz isso. E ele tem... A leitura dele é impressionante. Ele já leu clássicos, por exemplo, 1984, um dos livros mais importantes da história recente. E tem livros de futebol, tem Agassi, tem O Homem que Matou Getúlio Vargas, tem Hitler, que entrou ontem, tem Querido John, tem, assim, o repertório dele... Ele gosta de ler, ele não gosta de um público específico. Eu acho até que a gente tem um gosto muito parecido, nós dois. Ele tem uma leitura esportiva importante, né? Sim, sim. Mas é um cara que lê muito sobre atualidade, sobre grandes personagens. É fantástico. Os livros que o Wallace lê,
que estão lá no blog, e eu tive um cuidado com ele para não parecer que alguém faz e escreve. Todos os livros têm a narração dele em áudio. Então, o resumo está lá, está contado do jeito dele, com a voz dele. É muito engraçado. E a gente que conviveu muito com o jogador de futebol, a gente está acostumado com o jogador de futebol que ele consegue ler apenas o comentário na nota dele depois do jogo, né? E fica bravo. E reclama. E fica bravo, independentemente fica bravo. O papo está muito bacana, mas o programa É Puro Marketing vai fazer uma pausa. Ó, não saia daí que no segundo bloco o Guilherme vai falar um pouquinho sobre esses 7 anos que ele passou à frente da área de comunicação do Corinthians, de alguns projetos bem bacanas que ele desenvolveu lá, da convivência com o Ronaldo, como que é trabalhar a imagem de um cara que tem esse acesso mundial que tem. E a gente já volta para falar um pouquinho sobre isso, não saia daí. Sinto muito. O Batman não pode ajudar. O quê? Problemas com o alternador? Que fase. Vai que o herói que você liga tá ocupado combatendo crime. Melhor ter um Bradesco Seguro Alto com guincho 24 horas, chaveiro e muito mais. Precisou? É só ligar, né? Fale com o seu corretor. Bradesco Seguros. É melhor ter. Se você é o seu negócio, precisa ter Cielo Mobile com leitor de cartão, chip e senha. Ele aceita cartões das principais bandeiras do Brasil e do mundo. E mais, aceita qualquer tipo de pagamento. Débito, crédito, cartão refeição, até crediário. Cielo Mobile é a solução completa e segura para você. Quer mais? Vem para Cielo. Baixe o aplicativo no seu celular. Cielo Mobile. Não tem comparação. Estamos de volta com o programa Puro Marketing, recebendo hoje o Guilherme Prado, que é profissional de comunicação. E agora, nesse segundo bloco, nós vamos falar sobre a passagem do Guilherme pela área de comunicação do Corinthians. Ele pegou toda a transformação do Corinthians, que foi muito baseada no marketing, na comunicação. Desde 2007, final de 2007, você chegou lá, né, Gui? E eu queria que você contasse primeiro para a gente como foi pegar esse momento de reconstrução do Corinthians, e uma reconstrução que passou muito por um jogador que a gente vai ver um pouquinho, que é o Ronaldo, né? Como foi pegar esse momento? Quando o Corinthians caiu no domingo, eu fui contratado na terça-feira. E quando a gente chegou no Corinthians, é engraçado falar porque era um outro momento, era completamente diferente. O consumo de internet no Brasil era diferente, o acesso à banda larga era diferente, o acesso à internet por celular era muito diferente, ninguém tinha iPhone naquela época. Eu lembro que lá para 2007 eu vi um cara com iPhone, era um negócio assim, fora do comum. Então, no panorama a comunicação era completamente diferente, mas o Corinthians vinha de uma carência, vinha de um momento onde você podia fazer as coisas. E o Corinthians teve uma vantagem muito grande de ter o Rosenberg à frente disso, que é um cara assim, extremamente corajoso, de uma vanguarda incrível. E ele baseou muito a volta do Corinthians na comunicação entre o Corinthians e a torcida. Acho que esse foi a grande sacada. E as coisas no futebol brasileiro eram tão primárias que os resultados foram assim, assustadores e muito rápidos. E como foi trabalhar com esse cara que a gente está vendo aí na TV? O Ronaldo é um gênio, cara. É um gênio. É um cara que me ajudou demais. A gente teve uma relação incrível. O Ronaldo chegou no Corinthians e dali 2, 3 meses, pela primeira vez, ele deixou de ter assessoria própria para que a gente só o atendesse. E a gente tinha uma confiança absurda, assim, de episódios em que eu tomava decisões por ele e sabia o que estava fazendo e eu comunicava depois. Ele falava, cara, você fez exatamente. A gente teve passagens incríveis quando ele foi, por exemplo, tornar público que ele tinha conhecido o Alex, o outro filho dele. Como se passou e como a gente fez entre nós e a família dele, foi assim, foi uma experiência incrível, um carisma, um profissionalismo absurdo, um entendimento de personagem, de importância. O Ronaldo mudou muito a história recente do Brasil, do futebol brasileiro, muito. O futebol brasileiro era um antes do Ronaldo jogar e passou a ser outro. Ele até cresceu de uma forma
que talvez não seja tão sustentável, muito pelo fenômeno do Ronaldo. E o futebol não se comporta como o Ronaldo se comportava. Então, mas foi uma experiência incrível, de uma inteligência assustadora, de um carisma assustador e assim, um profissionalismo difícil de se encontrar. Você tem ideia de quantas requisições você recebia por dia com o Ronaldo? Não dá para saber. Mas o Ronaldo entendia muito, cara. É assustador. Então, quando o Ronaldo sabia que se a gente escolhesse algo para ele fazer, era porque era importante. Eu conto isso, as minhas conversas com o Ronaldo nunca duravam mais do que 2 minutos. Porque ou ele entendia e topava, e era muito raro ele não topar, porque a gente tinha uma sintonia que eu sabia o que era importante para ele sabia também. Mas as conversas eram muito rápidas, sempre. E a gente se acertava muito fácil, porque ele tem um entendimento. Eu nunca vou esquecer que na primeira conversa que eu tive com ele, eu falei, Ronaldo, a gente está assinando aqui o contrato, mas tem um pessoal lá embaixo. Eu preciso que esse pessoal suba para gravar, só gravar isso, eu não precisa falar nada. Ele falou, eu faço o que for importante para o clube. Então a gente deixou tudo pronto, ele foi, subiu, gravou e foi embora. Então a gente tinha uma sintonia muito grande, a gente deixava tudo muito pronto para o Ronaldo fazer aquilo que fosse importante para fazer. E ele sempre cumpria com a parte dele, com o horário, com o combinado, com tudo. Impressionante. Você tocou em dois nomes, eu falo do teu também, eu coloco o teu nesse bolo, que foi o Rosenberg, que é um cara corajoso. E tinha a ideia realmente de transformar como estava. O Ronaldo é um agente transformador, né? E você estava ali para executar essa transformação. Eu sei que eu conheço muito clube de futebol e eu sei que existe uma barreira em relação à área de comunicação que é bem diferente do mundo corporativo, né? A ideia das pessoas é que a comunicação de time de futebol é operacional e você vai para o mundo corporativo e todo mundo sabe que é estratégica, né? Eu acho que o Corinthians foi o primeiro grande caso no Brasil de tratar a comunicação de forma estratégica como é tratada no mundo corporativo. Mas eu acho que não foi fácil. Eu acho que você enfrentou muita barreira para conseguir isso. Não foi fácil e, principalmente, não foi do dia para a noite. Quando a gente chegou no Corinthians, o Corinthians não tinha departamento de comunicação, ele só tinha assessoria de imprensa. Só que a gente até comentou isso antes do programa, do jeito que se consome informação hoje em dia, é impossível um clube querer ser de alto nível e se comunicar em alto nível se ele não tiver inteligência em produção de conteúdo e inteligência em distribuição de conteúdo. Porque... Cara, entrevista não serve, assim, não é que não serve mais, entrevista é super importante para um segmento, mas a comunicação é muito mais do que um segmento que consome jornalismo. Quando eu dou palestra em faculdade, assim, eu brinco muito com isso. Pega o seu celular e abre o seu celular. Vai ver os aplicativos que você viu. O seu navegador num site já é o 6º aplicativo, cara. Então, quando eu penso em dar uma entrevista, eu estou pensando em produzir algo para a 6ª coisa. Sendo que você já se comunicou em games, já se comunicou em fotos, já se comunicou em rede social, você se comunicou em e-mail. Então, na verdade, a comunicação ela mudou demais nesse tempo. E a gente não tinha como ficar para trás disso. E a grande vantagem, Giovanni, é que eu tentei fazer no Corinthians tudo sem custo. Tudo que eu ia começando a fazer, eu ia fazendo sem custo, e aí as pessoas iam percebendo que aquilo dava para ser feito, aí eu pedia custo. Retorno. Aí eu pedia custo. Então, eu faço isso até hoje. Tudo que eu tento fazer, primeiro eu tento fazer sem custo para provar para o cliente de que aquilo é importante para ele. E acho que essa foi a minha melhor estratégia com o Corinthians. O Corinthians percebeu que aquilo, isso aqui dá retorno, isso aqui é importante. Mas se eu primeiro pedisse o dinheiro, pedisse a verba para entregar, o Corinthians não quer fazer. O caso mais clássico disso foi o vídeo do Zizal, que a gente estava numa discussão muito grande no Corinthians, o Corinthians queria manter uma TV 24 horas, eu achava um absurdo, eu pessoalmente achava um absurdo. Falei, gente, não é mais assim que se consome, a gente tem outras soluções. E eu tive o estalo de fazer o Zizal Tá Lendo, eu gravei com o meu celular, editei sozinho e pus no ar. E eu gravei tudo com o meu celular, eu editei sozinho e pus no ar sem avisar ninguém. A gente tem aí o vídeo do Zizal Tá Lendo. Gravado com o meu celular, pode ver, a gravação não tem câmera. Esses vídeos eu tenho até hoje. São relíquias que eu guardo até hoje. Eu gravei com o meu celular, não tem microfone, não tem nada. Olha lá. E aqui ainda tem uma risada minha. Mas... Quanto teve de acesso esse vídeo? Foi chegou, acho que ficou um dos 10, entre os 10 maiores do ano. Acho que teve uns 3 milhões de Giovanni, eu não lembro exatamente. Mas a grande sacada é que ali foi um boom muito grande, que o Corinthians percebeu, cara, a gente
a gente pode produzir conteúdo, mas a gente já vinha produzindo há muito tempo. A gente até tem um outro vídeo que vocês produziram, acho que é antes disso. Um pouquinho antes. O Harley Shake, né? Que foi para pegar um pouquinho essa onda que já tinha. Essa onda que já tinha. Vamos até ouvir que é bacana. E esse é o tipo de vídeo que você não encontra muita resistência, né? Que a hora que fala da bagunça, os essa ideia, a ideia de fazer mesmo, a gente falava dele, mas a ideia de fazer assim, ó, vamos fazer aqui, foi do Júlio César Goleiro. Do o Júlio falou, pô, Gui, vamos fazer? Eu falei, cara, eu acho sensacional, não sei se vocês topam. E aí o Júlio é que angariou todo mundo para fazer. E aí, Giovanni, que é um grande lance, esse tipo de coisa agrega um valor ao clube, com isso ele se comunica com o público, que o jornalismo não consegue mais se comunicar, cara. As empresas já viram que às vezes ela não precisa do jornal para se comunicar, os clubes têm que, os clubes têm que ver. E imagina o seguinte, eu estou estudando fazer divulgação de umas pessoas que se falam com o público adolescente. Giovanni, o que o público adolescente lê? Um público de 15, 16 anos, cara. Fica na internet o tempo todo. Mas aonde, cara? Esse é o grande negócio. Então, se eu pensar que eu tenho que me comunicar apenas com os grandes portais, com esse público eu não vou me comunicar. Não vai. Cara. Pô, quando eu fui dar palestra na USP, eu disse para eles, cara, a gente está falando em assessoria de imprensa, a gente vai pensar assim, mas o que é imprensa? O Cauê Moura, por exemplo, tem 3 milhões de assinantes no YouTube. O Cauê Moura é imprensa, cara? A discussão do que é imprensa hoje, ou seja, quem que detém a informação e populariza isso, é muito abrangente, cara. E se você fica naquele negócio, eu vou só falar com o jornal, vou só falar com o site, o portal. Cara, site e portal já é um negócio antigo. Eu dei um exemplo recente aqui, eu falei até aqui nesse programa, né? Que foi em relação ao Valdívia. O Valdívia, no dia que o Palmeiras fez uma coletiva de imprensa para anunciar o sócio-torcedor número 100 mil, o Valdívia usou o Instagram dele, o Twitter dele, para reclamar do clube, reclamar do Alexandre Matos. Cara, a diferença de alcance é gigantesca, é absurda. Cara. É gigantesca. Assim, com o número de seguidores que o Valdívia tem, com as possibilidades de retweet, de compartilhamento e tal, ele consegue ter mais audiência que o Globo Esporte, por exemplo. É assim, jamais eu, como profissional de comunicação, posso desprezar as mídias tradicionais. E eu digo hoje que o site, para mim, é uma mídia tradicional. Então, eu jamais vou menosprezar isso. Mas dizer que um clube com 30 milhões de torcedores tem como estratégia apenas isso é muito pouco, cara. Então, só que é um processo que você vai provando dia a dia. Então, essas coisas ajudaram a provar. E assim, o retorno, o tanto mais de gente que você acessa é um negócio gigantesco. E você falou que você começou fazendo as coisas sem custo, para mostrar que era importante, para as pessoas começarem a ver, e começaram, né? Você avançou na área de monetização da comunicação do Corinthians, com patrocínio agora para a pré-temporada. Vocês já tinham feito um acordo com a GoPro que ia nesse caminho. A gente tem até um vídeo do Pato, logo que vocês fizeram esse acordo com a GoPro, e daí todo mundo passou a reconhecer. É isso aí. Não, aí todo mundo começou... Cara, foi natural. Aí todo mundo começou a perceber que existia. E quando existe, já é nosso, entendeu? Aí já não tem mais dono, faz parte. Aí já não tem mais dono. Esse vídeo tem uma coisa incrível, que ele era para ser muito mais bombástico se no dia seguinte não fosse o dia da Copa do Brasil que a gente perdeu nos pênaltis. E eu fiz questão, eu corri, eu gravei isso na segunda, eu corri igual um louco para lançar na terça-feira para eu não correr esse risco. Mas ele já foi isso. Toda essa linguagem, você percebe que é uma linguagem bem pouco jornalística, uma linguagem muito mais moderna, falando com outro público, etc. Que hoje em dia até o jornalismo faz bastante. Mas quando
quando estabeleceu, aí todo mundo ficou dono. Até aí eu produzia também sem custo, sem custo nenhum, foi ter custo bem depois disso. E o que eu achei mais bacana disso tudo é que agora o São Paulo vendeu essa propriedade, que a gente vendeu primeiro. Sim. O Palmeiras vendeu essa propriedade, que é um caminho, não tem jeito, Giovanni. Volto a te dizer, esse público adolescente de 15, 16 anos, ele não acessa o portal, mas ele vê o vídeo no YouTube. Ele recebe o vídeo no WhatsApp ou no Viber. De alguma forma ele recebe. E quando você tem o conteúdo, que é o mais importante, né, cara? É isso. Você tem o conteúdo é seu, você planeja e executa. Agora, é uma transformação. Eu ainda acho... Eu acho que os clubes tiveram um boom grande disso, agora eles estão numa situação que não sabem exatamente... Precisa entender pra onde melhor, vai, não sabem exatamente para onde vai, mas não tenha dúvida de que é um segmento importantíssimo. Acho que muita gente, acho que não é o seu caso, mas muita gente, até depois do teu caso, passou a fazer por fazer, sem ter um planejamento, sem saber qual a direção, o custo daquilo, acho que ninguém tem essa métrica direito. E assim, tem gente produzindo as coisas mais incríveis, cara, assim... Em todos os segmentos, você vê... O Corinthians tem um site, por exemplo, de um cara independente chamado Meu Timão. É um menino profissional em TI. Ele construiu o site dele não pensando em questões jornalísticas, pensando em questões de TI. E ele é o terceiro site de esporte mais acessado do Brasil. Você tem, por exemplo, o caso do Kelvin, que é um menino que faz o Corinthians 1000 Grau, que é um cara que passou a viver disso. Ele foi para o Desimpedidos, que é um canal... Sim. Do Porta dos Fundos, assim, da Brasil Network. Eu trouxe até o Cássio Cortes aqui do Acelerados, que ele é também do Network Brasil. E foi um cara que chegou lá. Então você imagina o seguinte, esses dois casos, tanto o Danilo quanto o Kelvin, que são caras independentes, eu tentei trazer para o clube e eu não consegui trazer por falta de verba. Agora, eu acho... ou por falta de aceitação do clube, etc. E faz parte, é assim mesmo. Mas esses caras são provas claras de quanto ainda é possível se melhorar a comunicação e se faturar com isso. Não só faturar financeiramente, mas faturar em marca, em exposição, em valor de marca, porque tem muita gente produzindo de forma independente comunicação muito boa. Isso mudou muito. E para o clube que tem facilidade em agregar, se eu fosse dar continuidade, eu tentaria fazer da comunicação uma grande comunidade, com mais gente participando. Somando todas as mídias, quando você deixou o Corinthians, quantas pessoas vocês tinham de seguidores e não vou lembrar de cabeça. Eu lembro que Facebook a gente tinha mais de 10 milhões, o Twitter a gente tinha mais de 2 milhões. E é muito engraçado. Isso tem uma 10 milhões de pessoas, quantos pontos no Ibope? Isso. É disso que eu falo. É disso que eu falo. Um vídeo que dá 3 milhões de audiência, quantos pontos no Ibope são, cara? E é on demand, não é aquele negócio que ou você vê das 8 às 10 ou você não vê nunca mais. Você vê a hora que você quiser, da forma que você quiser. Então é muito diferente. Eu tenho uma passagem engraçada disso, que as pessoas do Corinthians estavam comemorando que o Corinthians tinha passado o Boca Juniors no Facebook. Aí um manda e-mail para o outro, parabéns, 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 e eu quieto. Eu peguei e mandei e-mail com eles, eu falei, cara, com todo respeito, parabéns para quem, gente? Boca Juniors, com todo respeito a Boca Juniors, é um clube da Argentina, cara, que é um país muito menor do que o Brasil. Pô, a gente tem 30 milhões de torcedores, Boca Juniors não deve ter 10. A gente não pode comemorar passar o Boca Juniors, gente. Mas a nossa referência disso era muito baixa. É porque a gente não tinha referência aqui a nossa de referência nada. era muito baixa. Então o Boca Juniors, que é um clube que faz isso muito bem há muito tempo, era referência pra gente, mas ele não pode ser. No e-mail ele escreveu, eu falei, cara, o Corinthians tem que comemorar. Ele bateu o Flamengo, ele bateu o América do México, ele bateu o Galatasaray, e aí sim, assim, sabe, grandes torcidas. Eu não posso comemorar bater o Boca Juniors, com todo respeito ao Boca Juniors. Legal, o papo está muito bacana, mas a gente vai fazer mais uma pausa no programa É Puro Marketing e na volta nós vamos mostrar alguns vídeos de ativação. Tem um do Luiz Soares que é emocionante, quem tá vindo certamente vai gostar. Não saia daí. Ele
Ele não para, ele está em todos os lugares. Ele está em sua cidade, ele está no Mais Cidade. Ronaldo Espedaletti mostra o que a sua cidade tem de melhor. Todo sábado, às 2 da tarde, aqui na TV Esporte Mais. Batman? Charada falando. Ajuda do Batman? Antes você precisa adivinhar. Por que as pessoas colocam a casa no seguro? Porque elas têm medo que roubem. Santo trocadilho, Charada! Vai que o seu herói tá ocupado combatendo crime. Melhor ter um Bradesco seguro residencial com cobertura contra roubo, danos elétricos e muito mais. Fale com seu corretor. Bradesco Seguros. É melhor ter. Quando nasce o sol, vejo no horizonte o amanhã. Todo dia é dia de sonhar e crescer, de expandir os limites, com a certeza de que somos um só. Olhar o mundo e as novas oportunidades em busca das melhores soluções. Realizar com a força de nossos talentos e a riqueza da nossa diversidade. Cada um fazendo o melhor para que toda mudança seja uma evolução. Ousar com a visão da sustentabilidade e da inovação, na responsabilidade com cada amanhecer. Líder mundial na produção de aço, a ArcelorMittal assina esse compromisso. ArcelorMittal, transformando o amanhã. Estamos de volta para o bloco final do programa É Puro Marketing, hoje recebendo o Guilherme Prado, que é um dos criadores do CrossFoot aqui no Brasil e foi por 7 anos responsável pela área de comunicação do Corinthians, trabalhou com o Ronaldo e já falou bastante aqui dessa experiência dele. Nesse último bloco, você está acostumado já, a gente mostra alguns vídeos de ativação de patrocínio, algumas ações envolvendo a imagem de grandes atletas, né? Hoje a gente tem uma seleção muito bacana. Para começar, nós vamos mostrar um vídeo de ativação de patrocínio que a Jeep fez com a Juventus da Itália. É um vídeo muito bacana, vamos ver. A Juve, que está na final da Liga dos Campeões, que você só vê aqui na TV Esporte Mais, uma parceria nossa com o Esporte Interativo. O Guilherme, a Jeep também agora assinou um contrato de patrocínio com o Flamengo. Você que tem uma experiência de um grande clube como o Corinthians, você acha que a gente vai ver algum tipo de ativação de patrocínio nesse sentido aqui? Cara, eu acho que a Jeep assim, escolheu o público, um clube ideal para fazer isso. Agora, entre planejar e realizar, no futebol não é simples. O futebol é difícil, culturalmente no Brasil é muito difícil realizar. Às vezes você planeja e etc, mas você conseguir entregar, é só quem executou que sabe, é muito complicado. Eu acho que, assim, torço muito para que consiga, muito, muito. Eu não sei quem está ativando a Jeep, quem faz,
nisso as marcas sofrem bastante, porque se você não tiver alguém que conheça o futebol, o jeito que o futebol funciona, você não vai conseguir ativar. Porque o futebol funciona de um jeito dele. E aí você precisa ter muito alguém que conheça de fato para fazer, alguém que seja executor, porque não é simples. Você precisa saber como é que você convence cada uma das figuras. Dificilmente o clube vai bancar ou vai obrigar a fazer. Então você precisa ter muito convencimento e saber como as coisas funcionam para entregar. Não é simples. E ativação, se partindo do lado da empresa, tem que realmente tem que conhecer a história do clube, qual que é os valores que ele apresenta e até o nome, né? A gente tem até um exemplo recente do clube que você trabalhou, que agora assinou um contrato de patrocínio e no release da patrocinadora para a imprensa eles erraram o nome. É por isso que esse é o... Giovanni, esse é uma brecha muito grande do mercado. O mercado entre as pessoas que pensam e planejam marketing esportivo e os que executam no campo de futebol tem uma brecha muito grande. É difícil você encontrar alguém do dia a dia que tenha acesso aos caras que executam, aos caras que planejam e etc. E aos caras que planejam, saiba qual é a realidade. Muito difícil. Então acontece, são erros bobos, na verdade, depois de falar que o Flamengo era o adversário. É nítido o caso de que quem fez isso não está no dia a dia do futebol. E quando você não está no dia a dia, você comete esse tipo de erro. Eu conheço uma pessoa que me falou uma frase que eu nunca vou esquecer. E depois eu vi essa frase no livro do John Carlin sobre os bastidores do Real Madrid. Que assim, o futebol emburrece as pessoas. Que se você não está acostumado, você se deslumbra, você não trata das coisas como você trataria em outro ramo. É isso. E daí no livro do John Carlin ele deu um exemplo que ele viu o rei da Espanha quase ajoelhado aos pés do Ronaldo. Eu já vi coisa parecida. Então o futebol realmente, se você levar por esse contexto, o futebol emburrece as pessoas. Se você não está acostumado, se aquilo ali não é do teu dia a dia, o normal é que você deixe de pensar com a tua cabeça. É isso. E falta um pouco disso, falta bastante disso. De alguém que consiga traduzir aquilo que é pensado, e muito bem pensado e executado, para executar. Falou, isso aqui cabe no futebol. Sempre que eu, graças a Deus, me dou muito bem com todas as marcas que atendiam o Corinthians, porque eles pensavam e aí eles me chamavam para ver se aquilo era possível. Era viável. Isso aqui dá para fazer, o jogador topa, o treinador topa, isso cabe dentro da realidade. E aí a gente executava o que era possível. Aqui no Brasil nós tivemos uma ação recente também, em parceria do Atlético Paranaense com a Umbro, do lançamento do novo uniforme e de relacionamento com um sócio-torcedor. Vamos acompanhar.
parabenizar essa ação de marketing feita pela Umbro e pelo Atlético Paranaense. É importante aproximar o torcedor, não só do time, como do Atlético em si. É gratificante pra gente, que é atleticano, rubro-negro, né? Tá participando de um momento muito especial. Essa ação que vocês fizeram é muito bacana, parabéns, continue assim. Achei linda essa camisa e não fazia ideia nunca de que poderia estar usando ela hoje. Eu não imaginava nunca que poderia estar usando essa camisa hoje. E agora, como eu estou vendo que ela está dando sorte, né, pode ter certeza que todos os jogos essa camisa vai estar me acompanhando, vai ser minha segunda pele. Ô Gui, na sua passagem pelo Corinthians, como atuava a comunicação nesse relacionamento com o sócio-torcedor, que hoje os clubes estão olhando como uma mina de ouro? O Corinthians, quem faz o sócio-torcedor é uma outra empresa. Sim, é terceirizada. Então isso não é tão simples, a relação não é tão simples. Mas desde que o Alexandre Ferreira foi para o marketing, a gente passou a fazer ações que davam privilégios ao sócio-torcedor. A primeira entrevista do Elias foi com o sócio-torcedor, acho que a do Christian também foi com o sócio-torcedor. Então a gente tentou, de alguma forma, entregar outros privilégios a ele. E vejo o Corinthians fazendo agora, desde essa troca com o Marcelo, o diretor de marketing, que eu não o conheço, fazendo uma prioridade com o sócio-torcedor muito importante. Faz diferença. Você precisa atender, voltando à ideia do Scooby lá, ao patrocinador, o sócio-torcedor é um patrocinador. Sim. Tá? Você precisa atender esse cara de forma PJ, sistêmica e bem organizada. E vamos falar um pouquinho da Under Armour. A gente já falou um pouquinho sobre ela aqui, já mostramos o vídeo da Gisele e tal. E ela chegando aqui realmente no mercado brasileiro, patrocínio ao São Paulo, e ela já fez um vídeo para ativar esse patrocínio ao São Paulo. Vamos acompanhar. Alguns clubes se tornaram grandes, o São Paulo não. O São Paulo nasceu grande. Eu estava no Japão com meu irmão, São Paulo campeão mundial, primeira vez, inesquecível. Os japoneses não gostaram muito da gente invadindo o gramado, eu fui preso, meu irmão quebrou o pé. Foi meu pai para o Morumbi, mais 9 amigos dentro do Fusca dele. Acabou o jogo, acaba a gasolina do carro. Volta os 11 pessoas empurrando o Fusca. Vai, São Paulo! São Paulo! Catei o busão, fui para Buenos Aires. 41 horas de viagem, só de ida. Na semana seguinte, meu patrão me apresenta isso aqui, ó. Tava minha lata lá no lance, lá, ó. Acabou que ele mandou embora do trampo. Sou ex-brasileiro, nunca fui rebaixado. Vendi meu carro, peguei um avião, fui até Bogotá, de Bogotá peguei um outro avião até Quito, de Quito um outro avião até Guayaquil, em Guayaquil um outro avião até Cuenca. São Paulo jogar até o inferno a gente vai. Essa ação foi bacana na estreia do uniforme. A uniforme estava com alguns sócios torcedores e eles que entregaram para os jogadores do São Paulo. Esse é um mercado que agora está realmente em ebulição, né? Com o Under Armour forte, com a Adidas passando até por uma reestruturação aqui no Brasil, a Nike que sempre liderou o mercado. Você teve um relacionamento legal com essas marcas. Principalmente com o Nike, né? Como você vê esse mercado hoje? Você acha que ele já está
aqui já está desenvolvido, aqui já está... Eu acho que teve um boom muito grande, assim, na minha modesta opinião, muito por causa do Thiago Pinto, que foi diretor da Nike, que era um cara que... O Thiago é um cara que vê muito comunicação, um cara que investe muito em comunicação. Então, ele era um parceiro incrível para a gente fazer essas coisas no Corinthians. Uma vez eu dei uma palestra junto com uma menina de São Paulo e o São Paulo tinha feito uma apresentação gigantesca pro Luiz Fabiano e o Santos tinha feito pro Robinho, eu acho, na época. E eu disse, pô, esse é o tipo de coisa que deixa a gente muito satisfeito. Maior do que a apresentação do Ronaldo, deixa muito satisfeito. Porque quando a gente fez a apresentação do Ronaldo, era algo que ninguém fazia. A gente fez muito com o Nike. A Nike investiu muito nisso e depois os outros continuaram a fazer. Então, quando você faz um modelo que gente do nível do São Paulo, do nível do Santos passa a fazer, você tem certeza que você acertou. E é difícil levar alguém a consumir, né, Giovanni? Então, quando você tem a camisa de um time que é um bem valioso, você tem a sua marca, ali tem um investimento, porque me parece muito que a Under Armour não vive da receita da camisa, ela quer muito divulgar a marca ali. Então ela tem um outdoor gigantesco, ela tem um público fantástico para fazer. Eu acho esse legal. público, só para a gente ter uma ideia, até a semana passada era em torno de 5 milhões de visualizações no YouTube. É fantástico, assim. Ela ter entendido que essa decisão melhora o valor de marca dela e leva as pessoas a consumirem, eu acho fantástico. E o esporte entrega isso mesmo, entrega muito. Para finalizar o programa de hoje, mais uma vez a gente vai destacar aqui a importância, né, do engajamento de grandes astros em ações sociais, ações bacanas, né? O vídeo de hoje é um vídeo do Luis Soares, astro do Barcelona, outro finalista da Liga dos Campeões, que você só acompanha aqui na TV Esporte Mais, nossa parceria com o Esporte Interativo, e é uma ação sensacional. Eu duvido que você não vai se emocionar. Dá uma olhada. Bueno, nosotros lo que pensamos hacer hoy es una sorpresa para Mateo. Le vamos a decir que hicimos una consulta con un médico español. Lo que él no sabe es que ese médico no es médico, sino que es jugador de fútbol y es Luis Suárez. Hola, Mateo. Hola. ¿Me escuchas bien? Sí. ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien. Te habla Federico González de aquí desde España. Sí, ya me contaron. ¿Haces caso a los doctores con los medicamentos y todo el tratamiento o no? Sí, obvio. ¿Cómo se debe? Bueno, eso espero. En realidad, Mateo, te estoy llamando desde aquí de España, pero yo me dedico a otra cosa, ¿sabes? Sí. ¿Sí qué? Que sí, no sé. ¿Capaz que alguna vez has gritado un gol mío o algo o qué? Hay a veces que los doctores jugamos al fútbol también. No sabía. Ah, no sabías. Ay, no. ¿Qué tal, campeón? ¿Cómo te va? Bien. ¿Todo bien? ¿Qué te pasa? Nada, estoy emocionado. Escuchá una cosa, sabía que sos un campeón, ¿no? Me lo han dicho varias veces. Sos muy valiente, sos un luchador, así que tenés que seguirle dando. Sos hincha del Barcelona, ¿verdad? Sí, verdad. Y me dijeron de que tenés una camiseta del Barcelona, pero que no es la de Suárez. Tengo una camiseta de Barcelona, pero no es la tuya. Está bien, vamos a hacer un trato. Si te portás bien, Sí. y haces lo que te dicen los doctores, yo te prometo que yo te llevo una. Bueno. Ô Gui, isso é uma ação muito bacana, né? Que poucos atletas têm a noção da importância que eles têm, né? Aí, para quem não entendeu, o menino está no tratamento contra o câncer e o Luis Soares, um menino uruguaio, apareceu mandando mensagem para ele, prometeu dar a camisa se ele seguir o tratamento correto. Muitos atletas não têm essa noção, né? Vamos resumir? Uma entrevista do Luis Soares teria esse impacto positivo que teve com o Luis Soares? Teria
a divulgação que tem, essa é a diferença, cara. O programa É Puro Marketing fica por aqui. Eu gostaria de agradecer a presença do Guilherme Prado. Acho que foi um papo muito bacana. Quem queria conhecer um pouquinho dos bastidores do Corinthians, como é o trabalho na área de comunicação, acho que ficou bem satisfeito com o papo. Gui, muito obrigado. Aqui as portas estão sempre abertas. Espero que você volte outro dia para a gente seguir nesse papo, que acho que foi bem legal. Pô, desculpa eu não ter conseguido vir antes. É um prazer. E eu venho sempre que você precisar. Sempre que eu puder. É um prazer primeiro te ver e depois participar. Muito legal. O programa É Puro Marketing fica por aqui. Na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, a gente volta com um novo convidado para falar um pouquinho sobre o que acontece fora dos campos e das quadras. Até lá!